Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é elementos do texto. Vamos trabalhar a coesão, a coerência e a seleção vocabular, itens fundamentais em um bom texto. Coesão textual. O que acha de assistirmos a uma animação para iniciar a nossa aula? Vamos lá! A animação que acabamos de acompanhar ilustra a importância da amarração entre as partes para construir um todo coeso, interligado e único. Na linguagem, esse mecanismo também existe e é chamado de coesão. A coesão, portanto, é a ligação entre partes do texto. Para comprovar como a coesão é importante para a construção dos textos, vejamos um exemplo. Observem no texto a seguir se há aquela costura de que falamos, ou seja, se há coesão. Para os moradores das grandes cidades, o trânsito é um problema tangível. A profusão de carros e motos afeta mais que a mobilidade, potencializa o lançamento de gases na atmosfera. A aplacar esse mal, foi aprovada nesta semana uma resolução determinando os carros de passeio saiam de fábrica poluindo 33% menos. Não nos enganemos. Essa solução precisa ser acompanhada de outra importante: conter o avanço da frota com investimentos pesados em transporte público, também em ciclovias e ciclofaixas. Entendeu o texto? É provável que não. E a não compreensão se deve a problemas na estrutura do texto. Faltam elementos que expliquem como os períodos foram reunidos e a relação estabelecida entre eles. Mas vamos salvar esse texto. Acompanhe a próxima versão. Para os moradores das grandes cidades, o trânsito é um problema tangível. Mas a profusão de carros e motos afeta mais que a mobilidade, pois potencializa o lançamento de gases na atmosfera. Para aplacar esse mal, foi aprovada nesta semana uma resolução determinando que os carros de passeio saiam de fábrica poluindo 33% menos. Mas não nos enganemos. Essa solução precisa ser acompanhada de outra tão importante quanto conter o avanço da frota com investimentos pesados em transporte público e também em ciclovias e ciclofaixas. Agora sim conseguimos compreender o texto. E essa compreensão é possível graças aos elementos de coesão sequencial ou por conexão. Cada um dos conectivos inseridos nessa segunda versão é responsável por um tipo de relação de sentido. Veremos quais são essas relações mais à frente. Além desse tipo de coesão, em que conectivos são responsáveis pela conexão do texto, temos a coesão referencial, em que procuramos evitar a repetição desnecessária de palavras. Não se assuste com a nomenclatura. Com os exemplos que iremos acompanhar, vai ficar bem fácil. Vamos acompanhar o texto a seguir. Observem como os elementos são apresentados. Cristina Fernández de Kirchner foi eleita presidente da Argentina. Durante os últimos meses, Cristina Fernández de Kirchner se recusou a dar entrevistas. Cristina Fernández de Kirchner faltou a debates e Cristina Fernández de Kirchner não apresentou um plano de governo. Mas Cristina Fernández de Kirchner faz história como a primeira mulher a ocupar a Casa Rosada pelo voto direto. A ascensão de Cristina Fernández de Kirchner compara-se mais a uma coroação que a uma eleição, disse The Economist. Você até pode ter compreendido o texto, mas percebeu que ele tem um grave problema: a repetição desnecessária de palavras. Essa repetição torna o texto pesado e não convida o leitor para uma leitura agradável. Vamos ver outra versão desse texto, eliminando as repetições? Cristina Fernández de Kirchner foi eleita presidente da Argentina. Durante os últimos meses, ela se recusou a dar entrevistas, faltou a debates e não apresentou um plano de governo, mas faz história como a primeira mulher a ocupar a Casa Rosada pelo voto direto. A ascensão de Cristina compara-se mais a uma coroação que a uma eleição, disse The Economist. Nessa versão, não houve a repetição desnecessária da expressão Cristina Fernández de Kirchner.
Em seu lugar, foram empregados o pronome pessoal ela e as elipses. Lembre-se que elipse é um recurso em que se omite um termo ou uma expressão que já foi citado e que pode ser recuperável, compreendido, por meio de marcas verbais. Temos exemplos de elipses antes do verbo faltou, antes do advérbio não e antes do verbo faz. Nesse último trecho, além de elipse, substituiu-se o nome completo, Cristina Fernandes de Kirchner, pelo primeiro nome, Cristina. Como vocês devem ter percebido, a costura de um texto é realizada principalmente pela não repetição, no caso da coesão referencial, e pelos conectivos, no caso da coesão por conexão. Falarei agora sobre a coesão por conexão. Vejamos alguns conectivos e as relações que eles podem estabelecer no texto. Não fui à aula porque estava doente. Nessa frase, o conectivo porque exerce uma relação de causa, pois estar doente é a causa de não ir à aula. Desde que chegou o inverno, não fomos mais ao clube. Aqui, o conectivo desde que exerce a função de causa, pois o frio do inverno é o motivo de não ir mais ao clube. Já que ele não responde, não perguntarei mais. A relação de causa pode ser estabelecida pelos conectivos porque, uma vez que, visto que, já que, desde que e como. Vejamos outro tipo de conectivo na seguinte frase. Natal Cecília Daily. Se fosse um sonho, você não ia querer acordar. Como é de verdade, você não vai querer dormir. Nesse exemplo, podemos observar uma relação de condicionalidade. Existe uma relação de dependência entre esses segmentos. O antecedente, se fosse um sonho, e o consequente, você não ia querer acordar. A relação de condicionalidade pode ser estabelecida pelos conectivos. Se, caso, desde que, contanto que, a menos que, sem que, salvo se e exceto se. Agora vamos ver um exemplo de relação de temporalidade. Quando eu era pequena, meu programa preferido era passear no parque. Na adolescência, era ir ao cinema. Mais tarde, passou a ser jantar em um bom restaurante. Hoje, é fazer tudo isso no mesmo dia. Neste anúncio, temos uma relação de temporalidade. A relação de temporalidade expressa o tempo por intermédio do qual é possível recuperar eventos e ações apresentados. Os conectivos que relacionam temporalidade são quando, enquanto, apenas, mal, antes que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que, desde que, todas as vezes que e cada vez que. Vejamos outro exemplo de conectivo. Crescer e mostrar saúde para chegar ainda mais longe. O segmento explicita uma relação de finalidade, que ocorre quando um segmento explicita o objetivo, o fim pretendido e expresso pelo outro segmento. A relação de finalidade pode ser estabelecida pelos conectivos. Para que, a fim de que. Vamos ver uma frase do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Gosto muito quando ouço um adolescente dizer que começou a gostar de ler com um livro meu. Ele ou ela pode ou não partir daí para leituras mais sérias. Na fala de Veríssimo, podemos identificar duas ocorrências da relação de alternância. Perceba que temos dois casos de alternância com o conectivo ou, só que o primeiro caso indica inclusão e o segundo, exclusão. Vejamos outro caso. Os exercícios devem ser resolvidos conforme orientações presentes no edital. No segmento que visualizamos, temos uma relação de conformidade. A relação de conformidade garante que algo foi realizado de acordo com o que foi explicitado em outro segmento, como demonstra o conectivo conforme. A relação de conformidade pode ser estabelecida pelos conectivos de acordo, conforme, consoante, segundo e como. Veja agora um exemplo de uma relação de complementação. Não permita que estranhos mexam no medidor de luz. Conseguiram identificar na frase do envelope da conta de energia elétrica uma relação de complementação?
Na relação de complementação, um segmento complementa o significado de um termo de outro segmento. Isso acontece porque foi inserido o conectivo que nessa frase. A relação de complementação pode ser estabelecida pelos conectivos que, se e como. E como delimitamos uma informação na frase? Vejamos o exemplo. Se você conhece alguém com mais de 15 anos que não saiba ler nem escrever, encaminhe-o a uma escola pública ou ligue para a Secretaria de Estado de Educação. É para encaminhar todas as pessoas com mais de 15 anos? Não, somente aquelas que não sabem ler e escrever. Temos aqui um exemplo de relação de delimitação ou restrição. A relação de delimitação ou restrição pode ser estabelecida pelos conectivos pronomes relativos. No caso da frase, para a campanha de alfabetização, foi utilizado o pronome relativo que. E como acontece uma relação de adição? Veja um exemplo na seguinte frase. Entre e sinta-se em casa. O enunciado nos pede duas ações, entrar e sentir-se em casa. Temos aqui uma relação de adição. Na relação de adição, ocorre a inclusão de mais um elemento, de um item ou um argumento ao conjunto ou ao favor de uma determinada conclusão. No caso dessa frase, isso ocorreu com a inclusão do conectivo e. A relação de adição pode ser estabelecida pelos conectivos e, ainda, também, não só, mas também, além de e nem. Embora o resultado tenha sido um trabalho enxuto e com um ritmo acelerado, não acabou por descaracterizar a obra do autor. Na frase que visualizamos, temos uma relação de oposição. Temos uma relação em que um conteúdo expresso em um segmento se opõe a outro presente em outro segmento. Por isso, encontramos nele o conectivo embora. A relação de oposição pode ser estabelecida pelos conectivos, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, embora, se bem que, ainda que e apesar de. E quais conectivos utilizamos para justificar alguma informação no texto? Veja a seguinte frase. Lula avisou que nos próximos dias negociará com a bancada no Senado, ou seja, José Sarney e Romero Jucá. Para garantir que a frase seria compreendida, seu redator a reescreveu de outra forma, com auxílio do conectivo ou seja. É isso que chamamos de relação de justificação ou explicação. Na relação de justificação ou explicação, temos a explicação, a justificação ou esclarecimento de um segmento anterior. E quando queremos indicar uma conclusão de uma informação no texto? O que fazemos? Veja o próximo exemplo. Em dezembro, completam-se 30 anos de morte da escritora Clarice Lispector. Para homenageá-la, portanto, fomos ouvir o escritor e crítico literário José Castelo. A frase mostrada é um exemplo da utilização da relação de conclusão. Na relação de conclusão, um segmento apresenta uma conclusão de algo a partir de informações presentes em um segmento anterior. No caso da frase, temos o conectivo portanto, que cumpriu essa missão. A relação de conclusão pode ser estabelecida pelos conectivos logo, portanto, pois, por conseguinte, então e assim como. Quando queremos comparar algo explicitamente numa frase, também utilizamos conectivos. Veja o exemplo. Família de investimentos recompensa Santander. Como um bom vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica. No anúncio, ocorre a comparação de um vinho com um serviço bancário. Isso é claro devido ao conectivo como. Aqui temos uma relação de comparação, que pode ser de semelhanças ou diferenças. A relação de comparação pode ser estabelecida pelos conectivos como, mais do que, menos do que e tanto quanto. Viu? Você aprendeu muitas coisas que vão auxiliá-lo na produção de texto. Coerência textual. Vamos analisar uma imagem que retrata um ambiente da Idade Média.
Perceberam algum problema? Alguns elementos que não combinam com a cena, não são coerentes. Quais seriam esses elementos? Tomada, relógio, rádio, telefone, helicóptero, fone de ouvido, lâmpada não são objetos coerentes para uma cena que se passa na Idade Média. Vamos acompanhar um pequeno texto. Procurem localizar algo que não combina com o todo significativo. Era uma vez uma jovenzinha que ia para a escola todas as manhãs. Havia estudado a noite inteira para se sair bem na prova que iria fazer. Era uma das melhores alunas da turma e sempre estava com a matéria em dia. A garota resolveu todos os exercícios do teste e estava ansiosa à espera dos resultados. No final da manhã, a professora afixou as respostas no quadro. Nossa jovenzinha acertara apenas uma das 20 questões. Você deve ter percebido que alguma coisa no texto não combina direito. Se a garota era tão inteligente e estudara tanto, por que não conseguiu se sair bem? Apesar de bem organizado coesivamente e de não apresentar problemas de norma padrão, o exemplo acima não é um bom texto. Isto porque o segmento que acabamos de acompanhar não apresenta coerência. Mas o que é mesmo coerência? Vejamos a seguir uma breve definição. A origem da palavra coerência tem a ver com estar preso junto. Daí que coerência significa conexão, união estreita entre as partes de um todo, harmonia de sentido entre ideias. Em outras palavras, não contradição. Na definição em tela, temos a origem da palavra coerência, estar preso junto, e o seu significado, que é a união harmoniosa entre as partes. A coerência, ou a falta dela, pode ser percebida de várias formas. Vejamos. O líder sem terra, José Rainha Júnior, foi absolvido ontem pelo Tribunal do Júri de Vitória, Espírito Santo. 4 dos 3 jurados consideraram Rainha inocente dos crimes ocorridos em 1989. No exemplo anterior, a expressão 4 dos 3 jurados produz uma incoerência sintática. É possível até que tenha ocorrido um erro de revisão do jornal, mas a forma como está é uma incoerência. De qualquer forma, o que foi publicado se constitui como um exemplo de incoerência sintática. Vejamos mais um exemplo. Como evitar um assalto? Não sair de casa. Não ficar em casa. Se sair sozinho, não sair sozinho, nem acompanhado. Se sair sozinho ou acompanhado, não sair a pé, nem de carro. Se sair a pé, não andar devagar, nem depressa, nem parar. Se sair de carro, não parar nas esquinas, nem no meio da rua, nem nas calçadas, nem nos sinais. Melhor deixar o carro na garagem e pegar uma condução. Se pegar uma condução, não pegar ônibus, nem táxi, nem trem, nem carona. Se decidir ficar em casa, se ficar sozinho ou acompanhado, não deixar a porta aberta, nem fechada. Como não adianta mudar de cidade ou de país, o único jeito é ficar no ar, mas não no avião. Viram? Qual a melhor forma de evitar um assalto? Nenhuma. O autor elaborou um texto repleto de incoerências. Não é possível ficar em casa e não ficar em casa ao mesmo tempo, para nos mostrar que é quase impossível livrar-se da violência. Nesse caso, as incoerências são intencionais, ou seja, embora cheio de contradições, o texto acima é coerente porque tem um sentido. Não há como se livrar da violência. Percebeu? A coerência é, antes de tudo, um princípio de interpretação. A coerência é conseguida com a observação de vários fatores. Os elementos linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento partilhado, a situacionalidade, a informatividade, os fatores de contextualização, as inferências, a focalização, a intencionalidade, a aceitabilidade, a consistência, a relevância e a intertextualidade. É isso. Quando for revisar um texto que você tenha produzido, não se esqueça de verificar se ele está coerente, se todos os elementos contribuem para a sua significação. Seleção de vocabulário. Imagine a seguinte situação.
Uma mãe recebe um bilhete escrito pela diretora da escola do filho com a seguinte mensagem: Seu filho levou bomba. Devemos selecionar as palavras que vão compor um texto pensando em quem vai lê-lo, onde ele será publicado e que intenções temos com esse texto. Um bilhete escolar não pode ser escrito dessa forma. Antes de escrever, é preciso pensar em quem vai ler o texto. Quer ver mais um exemplo? Acompanhe as cenas. Um político que estava em plena campanha chegou a uma cidadezinha, subiu em um caixote e começou seu discurso. Compatriotas, companheiros, amigos, encontramo-nos aqui convocados, reunidos ou ajuntados para debater, tratar ou discutir um tópico, tema ou assunto o qual é transcendente, importante ou de vida ou morte. O tópico, tema ou assunto que hoje nos convoca, reúne ou ajunta é minha postulação, aspiração ou candidatura à prefeitura deste município. De repente, uma pessoa do público pergunta: Escuta aqui, por que o senhor utiliza sempre 3 palavras para dizer a mesma coisa? Responde o candidato. Pois veja, meu senhor, a primeira palavra é para pessoas com nível cultural muito alto, como poetas, escritores, filósofos, entre outros. A segunda é para pessoas com nível cultural médio, como o senhor e a maioria dos que estão aqui. E a terceira palavra é para pessoas que têm um nível cultural muito baixo. O personagem sabe que adequar o tipo de vocabulário aos interlocutores é importante para a eficácia do texto. Por isso, buscando atender ao máximo possível da audiência, apresenta sempre 3 opções de vocábulo. A primeira opção é mais erudita, em que são ditas as palavras compatriotas, convocados, debater, tópico, transcendente e postulação. Um outro grupo é formado pelo vocabulário médio, coloquial, em que são utilizadas as palavras companheiros, reunidos, tratar, tema, importante e aspiração. Finalmente, temos o último grupo de palavras, mais simples, em que são empregados expressões como amigos, ajuntados, discutir, assunto, de vida ou morte e candidatura. Para que um texto seja considerado um bom texto, seu produtor deve selecionar entre as palavras da língua aquelas que melhor expressam o que ele quer dizer. Quer mais um exemplo? Aí vai. As palavras solo, chão e terreno significam a mesma coisa? Nem sempre. Dependendo da situação comunicativa, é melhor usar uma ou outra palavra. Quer ver? O solo deste campo é muito fértil. Aqui, a palavra solo é referida como porção de superfície da terra. As crianças gostam de atirar as coisas no chão. A palavra chão designa o espaço que fica logo abaixo de nossos pés. O terreno media 20 por 30 metros, mas era barato. Já aqui, temos a palavra terreno, designando um território determinado. Como vocês perceberam, não seria coerente substituir uma palavra pela outra. O significado não ficaria tão claro, tão preciso. Outro cuidado que devemos ter é com as palavras que cabem em todo lugar. É melhor substituí-la por outra mais precisa. Um caso muito comum ocorre com o verbo fazer. Vejamos uma frase construída com o verbo fazer. A árvore faz sombra na parede. A frase não está errada, mas poderia ficar mais precisa se substituirmos o verbo fazer por outro verbo mais adequado ao contexto. Vejamos. A árvore produz sombra na parede. Agora ficou bem melhor, pois o verbo produzir expressa melhor o sentido pretendido. Ele se fez de bobo. Ele se fingiu de bobo. Nesse par de frases, também podemos observar a substituição de uma palavra mais neutra, fez, por uma outra mais precisa, fingiu. A empregada fez a cama bem cedo. A empregada arrumou a cama bem cedo. Mais uma vez, podemos observar como a substituição de uma palavra neutra por uma outra mais precisa traz ao texto mais informatividade. Não devemos fazer mal a ninguém. Não devemos causar mal a ninguém. Aqui podemos observar a alteração do verbo fazer para o verbo causar.
Fizemos 6 pontos na loteca. Acertamos 6 pontos na loteca. Estão percebendo como muitas vezes empregamos o mesmo vocábulo, o mesmo verbo, no caso, o verbo fazer, com sentidos muito variados. A substituição do verbo mais neutro, mais genérico, por um outro mais preciso, dá qualidade ao texto. Como último aviso, cuidado, muito cuidado com a palavra coisa. É sempre melhor substituí-la por um outro vocábulo de valor mais específico. Veja como. Esfregar o chão é uma coisa chatíssima. Esfregar o chão é um trabalho chatíssimo. Aqui, a substituição de coisa por trabalho demonstra o enriquecimento vocabular por parte de quem escreve. Veja mais um exemplo. Não foi ao jogo por uma série de coisas. Não foi ao jogo por uma série de motivos. Mais uma vez, a substituição demonstra que quem produziu o segundo período tem um vocabulário mais extenso, mais adequado a várias situações comunicativas. Vai aí mais um exemplo. Trouxe da Itália muitas coisas para todos. Trouxe da Itália muitos presentes para todos. Viu então como é importante saber a palavra mais adequada para cada contexto, ao invés de utilizar uma palavra neutra, genérica, que cabe em todo lugar? Antes de entrarmos no próximo assunto, assista ao seguinte trecho de filme. Vou para São Paulo com você. Quem foi que lhe convidou? Deixou a vida porque não sabia ser feliz. Também que mania essa de vocês de viver querendo ser feliz? Perdão. Não, ele quer dizer o seguinte, quem na cercania de vocês não vai viver querendo ser feliz, né? Assim. Encontrei o corpo do meu filho com a caneta na mão e o caderno aberto nesta página. Não sabia que ele fazia versos, poesia. Embora meu peito esteja cheio de amor, a vontade de viver me escapa por um triz. Então dirão de minha grande dor, deixo a vida porque não sabia ser feliz. Bonito demais, rapaz. Péssima literatura. Perdão? Eu sinto muito, mas seu filho morreu em vão. Esses versos são uma porcaria. Não, o que ele quis dizer foi o seguinte. Esses versos, que são lindos, pode ser outra coisa também. Nas cenas que acabamos de acompanhar, o personagem emprega uma série de chavões, de clichês, ou seja, frases cristalizadas que, na maioria das vezes, não comunicam muita coisa. Quando for produzir textos, tome cuidado com os clichês. Eles demonstram pobreza vocabular e comprometem seu texto. Mas o que são clichês? Vamos ver a definição. Clichê. Ideia. Expressão muito repetida. Lugar comum. Chavão. Quer um exemplo? As expressões "a união faz a força" e "ninguém me ama" são clichês. Os clichês também podem significar uma ideia relativa a algo que se repete com bastante frequência, que já se tornou previsível e repetitiva dentro daquele contexto. Vejamos mais algumas expressões que são clichês. Trocar figurinhas, caixinha de surpresas, abrir ou fechar com chave de ouro e dar a volta por cima. Para que seus textos ganhem qualidade, selecione adequadamente o vocabulário que vai utilizar. Alguns problemas da nossa língua não estão ligados aos erros de ortografia ou gramática, mas sim aos excessos. Você já deve ter se deparado com alguma pessoa que fala e se estende no assunto, e enrola, e inclui informações desnecessárias e, por fim, não diz quase nada. Esse vício de linguagem é chamado de prolixidade. Prolixidade é o uso exagerado de palavras ou explicações para coisas ou fatos que podem ser ditos com o mínimo de palavras. Mas ao escrever um texto ou dar uma explicação, não seja exageradamente conciso.
O importante é passar suas ideias com clareza.